Eu tinha 28 anos e carregava, como quem segura uma sacola que não pode largar, a esperança de que meu casamento com Nicolau ainda tinha conserto. Ele dirigia uma empresa no centro do Rio, num andar alto com janelas de vidro e promessas de meritocracia estampadas nos murais, enquanto eu circulava por ali de vez em quando, meio como esposa, meio como sócia ausente, tentando acreditar que eficiência e respeito podiam andar de mãos dadas. Era fim de tarde de sexta-feira, quando as coisas que eu evitava ver começaram, finalmente, a se alinhar diante de mim. O corredor cheirava a produto de limpeza e ar-condicionado. A água desenhava poças alongadas e um balde tombado refletia, ao contrário, as lâmpadas do teto como estrelas trêmulas. Vi pés apressados desviarem com desdém, ouvi resmungos impacientes, percebi um salto alto tangenciar a borda do balde de propósito, só para marcar território. Ali, como sempre, estava seu Constantino. Ele recolocava a vassoura de pé, passava o rodo com cuidado, arrumava o que a pressa dos outros derrubava. Havia no seu silêncio algo que nunca me pareceu submissão. Soava antes como um pacto íntimo com a própria dignidade. Eu já tinha pedido em reuniões antigas que se garantisse um bônus decente para a equipe de limpeza, que se respeitasse o tempo de secagem do chão, que se orientasse o pessoal a não transformar a pressa em grosseria. A concordância vinha sempre polida, mas sumia nas planilhas como quem apaga uma coluna para fechar a conta do mês. Eu mesma, tomada por aquela cultura de metas e entregas, andava empurrando minhas dúvidas para a semana seguinte, como quem deixa para depois um exame importante por medo do resultado. Nicolau cruzou o corredor com a cara de quem faz do relógio um chicote. Mandou liberar as estações, disse a alguns gerentes que encerrassem mais cedo, comentou com outros que ficaria até tarde, e o ar ganhou um ruído de contradição que só eu pareci notar. Guardei mentalmente a divergência como quem aponta uma rachadura discreta na parede para, mais tarde, lembrar de chamar o pedreiro. O problema é que, quando a gente vive tentando manter a fachada, falta tempo para a inspeção que interessa. Eu sempre olhei para seu Constantino com uma espécie de respeito que se aprende em casa. Cresci numa família em que quem limpa merece caminho livre e palavra gentil. No escritório isso soava antiquado, quase piegas. Ainda assim eu insistia nos pequenos rituais. Um café deixado na copa, um agradecimento sincero, uma conversa rápida no elevador. Depois descobri que os bônus que eu pedia não chegavam, que a premiação virava pizza fria em reunião de fim de ano, que o elogio era terceirizado para um e-mail padrão. O que sustenta um lugar não costuma sair na foto. Naquela sexta-feira, porém, alguma coisa mudou. Talvez tenha sido o brilho do piso refletindo minha expressão cansada. Talvez o balde tombado me apontando com o dedão de plástico a minha própria omissão. Eu era a mulher que justificava a falta de respeito com uma frase madura, a esposa que resumia a frieza do marido como fase difícil, a executiva que sinalizava ajustes futuros enquanto a dignidade escorria pelo ralo. Respirei fundo, senti o cheiro do desinfetante e percebi que o problema nunca é só o que machuca, é o que a gente tolera depois que dói. Fui até a janela do fim do corredor e olhei a cidade. O aterro cortava o mar em faixas verdes, o Pão de Açúcar parecia perto o suficiente para tocar, e, por um instante, quis me convencer de que a beleza linda bastava. Mas beleza não substitui base. Voltei a passos lentos, passei por seu Constantino, troquei um aceno respeitoso e deixei que aquele silêncio firme grudasse em mim como uma promessa. Eu não sabia ainda, mas era o começo do fim. O fim das desculpas, o fim de uma empresa que fingia valores, o início do que mais tarde eu chamaria de higiene moral. Quando o elevador abriu, levei comigo a imagem do balde tombado. Entendi, sem palavras, que algumas verdades só aparecem quando a luz bate no ângulo exato. Eu ia precisar voltar no domingo para olhar de frente o que me recusava a ver. E naquele instante,
aceitei que recomeços verdadeiros costumam nascer de pequenos incômodos. O corredor molhado foi meu mapa. Antes de sair, registrei mentalmente 3 perguntas que eu vinha empurrando com a barriga. Por que quem tem menos voz carrega os maiores pesos? Por que promessas sobre pessoas viram números numa planilha? Por que eu, que defendia respeito em público, tolerava humilhações privadas? Não encontrei resposta naquele instante, e nem precisava. Bastava admitir que perguntas assim não cabem em rodapés de relatórios, pedem decisão. Naquela noite, levei essa decisão para casa, junto com a chave do escritório e uma calma nova, desconfortável e necessária. Acordei no sábado com a memória do corredor insistindo como alarme que não desliga. Enquanto preparava o café, encontrei no blazer que eu havia largado na cadeira da sala um papel dobrado com cuidado. O papel tinha sido colocado no bolso interno, aquele que quase ninguém usa, e a dobra era precisa, sem pressa, como quem sabe que gesto importa. Li as linhas curtas, diretas, sem adjetivos. Não havia veneno, não havia insinuação, não havia pedido de recompensa. Havia um alerta. Eu precisava prestar atenção de verdade. Passei o sábado tentando distrair a cabeça com tarefas domésticas que não exigem da gente mais do que presença. Lavar a varanda, regar as plantas, trocar a roupa de cama. Por baixo do cheiro de sabão, havia outra fragrância, quase imperceptível, que eu demorei para reconhecer: coragem. Às vezes, coragem é só não se enganar de novo. À tarde, sentei no chão da sala diante de uma pilha de pastas antigas e me dei conta de quanto tempo eu evitava números. Eu era boa com pessoas, mas os números, deixados na mão de terceiros, tinham virado um idioma que eu fingia não precisar entender. Quando anoiteceu, deixei a janela aberta e ouvi o barulho dos ônibus subindo a Rua do Catete. O rio tem uma forma de nos lembrar que a vida continua, mesmo quando o coração quer parar. Peguei o blazer de novo, conferi se o bilhete ainda estava onde eu havia guardado, coloquei as chaves do escritório na bolsa e dormi cedo. Eu precisava acordar no domingo antes do sol, não para flagrar, mas para não me enganar. Havia uma diferença que eu precisava proteger: descobrir a verdade para punir e descobrir a verdade para me salvar. Eu escolhi a segunda. No domingo, a cidade parecia mais limpa, não de poeira, mas de barulho. Peguei um táxi para o centro, desci na esquina mais discreta e subi pelo elevador vazio. O hall cheirava a ar-condicionado desligado, as plantas de plástico pareciam suspirar, cansadas de fingir vida. Destranquei a porta de vidro, entrei devagar e segui o corredor em silêncio. A cada passo, repetia mentalmente o que eu faria se nada estivesse acontecendo. Respiraria fundo, guardaria o bilhete, pediria desculpas a mim mesma por ter duvidado. A repetição me deu coragem suficiente para não tremer. Parei diante da sala de Nicolau. O silêncio era longo demais para ser neutro. Silêncios longos têm peso específico, e aquele se apoiava sobre os meus ombros como uma mão que nunca foi minha. Fechei os olhos por um segundo e o tempo ganhou a textura de um pano úmido sobre piso novo. Quando um riso abafado cortou a distância, a realidade não entrou como golpe, mas como confirmação. Girei a maçaneta e encarei o quadro que no fundo eu já tinha desenhado no sábado. O detalhe que mais me feriu não foi a pele, mas o uso banal do lugar de trabalho para desrespeitar quem confia. Era um atalho que custava caro. Saí antes de qualquer palavra se formar. O elevador demorou como se me desse chance de desfazer a escolha, e a portaria estava vazia de julgamentos. Do lado de fora, o vento de domingo me recebeu sem frases feitas. Peguei o primeiro carro por aplicativo e pedi para me deixar no Flamingo. Caminhei pela praia com tênis e moletom, deixei o mar me dizer o que eu já sabia. Eu não precisava brigar por algo que não se sustenta. Precisei admitir que demorei porque confundi fidelidade com medo de ficar sozinha. E confundir assim também é desrespeito, comigo. Voltei para casa com pão quente e um caderno novo. Anotei numa primeira página limpa 3 linhas que funcionariam como bússola.
nenhuma tolerância com desrespeito, nenhuma pressa para aparentar força, nenhum segredo entre mim e meus próprios olhos. Embaixo, um lembrete prático, tão importante quanto o resto: hidratar, comer direito, dormir. Recomeços desidratados tropeçam. Eu me obriguei a um almoço simples e ao descanso que o corpo pediu. No fim do dia, escrevi um e-mail curto para a advogada e desliguei o computador, como quem fecha uma porta que sempre teve entreaberta. Na segunda-feira, não fui ao escritório. Fui ao cartório, ao banco, ao escritório da advogada. O mundo não desabou por causa disso. As pessoas continuaram vivendo, a cidade seguiu sendo cidade, e eu inaugurei uma rotina que me pertenceu de verdade pela primeira vez em anos. Instalei no computador uma planilha que fazia sentido, recuperei senhas, pedi extratos, liguei para 2 fornecedores e perguntei com voz calma se havia algo atrasado que eu não estivesse vendo. Descobri pela firmeza com que me responderam que transparência tem cheiro de ar fresco. Naquela noite, o caderno ganhou uma segunda página de notas. Eu dividi a coluna em 2 partes. De um lado, o que eu precisava encerrar. Do outro, o que eu queria construir. Percebi que encerrar doía menos quando eu lembrava que do outro lado havia espaço para algo honesto, e prometi, sem assinatura, que eu não apagaria mais alertas escritos por mãos discretas. O bilhete no bolso deixou de ser acusação e virou gratidão. Os dias seguintes foram um curso intensivo de vida adulta que nenhum manual ensina. Sentei com a advogada para entender a melhor forma de dissolver a sociedade e preservar o que fosse possível sem prolongar sofrimentos. Liguei para a contabilidade, pedi relatórios que eu antes aceitava por e-mail sem ler, solicitei a lista completa de colaboradores com direitos pendentes e prazos de aviso prévio, fiz questão de ouvir, um por um, os nomes que mantinham a empresa respirando, da recepcionista que segurava as pontas quando o telefone não parava de tocar, ao pessoal da limpeza que devolvia a ordem onde o dia espalhava caos. Aprendi rapidamente que encerrar com dignidade custa mais do que prometer respeito, mas o preço de não fazer o certo é uma dívida que cobra juros silenciosos. Chamei os gerentes remanescentes, defini cronograma de desligamento, garanti que todos tivessem orientação para acionar o seguro-desemprego, providenciei atestados, cartas de recomendação e, quando necessário, mediei conversas duras para evitar humilhações de última hora. O corredor deixou de ver cenas de impaciência, e a limpeza de seu Constantino passou a ser respeitada pelo único motivo que deveria bastar: porque é trabalho. Enquanto reconciliava lançamentos bancários, encontrei rubricas que explicavam por que os bônus nunca chegavam a quem merecia. Verba desviada para comunicação interna. Eventos que celebravam metas às quais poucos tinham acesso, brindes caros guardados em armários como troféus inúteis. Apliquei um antídoto simples, quase banal: transparência. Publiquei na intranet que o encerramento ocorreria com todas as obrigações legais cumpridas, que ninguém seria chamado de família para trabalhar horas extras não pagas, que gratidão seria feita de recibos e não de pizza fria. Voltei ao andar numa tarde em que as caixas de papelão já ocupavam um canto da copa. Passei por mesas vazias, por monitores desligados, por canecas esquecidas com frases motivacionais que de tão repetidas tinham perdido o sentido. Em mim, ao contrário, algo ganhava nitidez. Não era vingança, era higiene moral. Eu queria limpar as promessas falsas com a mesma firmeza com que o rodo de seu Constantino secava poças teimosas. Percebi que recomeçar não exige espetáculo, exige coerência aplicada em tarefas pequenas. Reservei uma parte do orçamento para acertos extras com terceirizados, incluindo a equipe de limpeza. Pedi à administradora do contrato que garantisse, por escrito, que os pagamentos seriam feitos sem atraso e que a rescisão seria acompanhada por um representante do sindicato. Eu não queria sermões corporativos, queria recibos assinados e olhares tranquilos. Quando perguntei por seu Constantino, soube que, apesar dos anos de trabalho, seu nome quase nunca aparecia nos relatórios de agradecimento. Nomes silenciosos sustentam prédios barulhentos. No penúltimo dia, sentei sozinha na sala de reuniões com vista para a Marina da Glória. O sol de inverno batia de lado e criava no tampo de vidro uma mancha dourada que lembrava uma ilha.
Visualizei por alguns minutos a empresa como um arquipélago de ilhas desconectadas, a dos líderes que falavam bonito, a dos que trabalhavam em silêncio, a dos que se achavam incontornáveis, a dos que aprendiam a sobreviver nos interstícios. Decidi que o meu futuro negócio seria um continente pequeno, mas íntegro, com pontes de verdade. Na manhã do encerramento, cheguei cedo, conferi a lista de acertos, deixei envelopes na mesa da administração e respirei fundo. Não havia mais discursos para fazer, nem cortes para anunciar. Havia sim a tarefa simples de acompanhar um fim sem humilhação. No meio da tarde, entre um carimbo e outro, vi seu Constantino cruzar o corredor. Foi quando eu entendi que eu devia algo além de salário e aviso prévio. Devia o reconhecimento de que sem ele, nada daquilo teria funcionado por tanto tempo. Separei naquela noite um pacote para a mãe dele, alguma ajuda financeira possível dentro do meu orçamento e um cartão com o meu número pessoal escrito de próprio punho. Gesto pequeno, mas pensado. Não queria caridade que envergonha, queria apoio que fortalece. Adormeci com a sensação incômoda e boa de quem cansou de terceirizar a própria responsabilidade. O dia seguinte traria a despedida que eu precisava honrar. Antes de apagar as luzes, percorri pela última vez as salas. Toquei de leve os encostos de cadeiras, alinhei 2 revistas na recepção, recolhi um crachá esquecido. Cada objeto parecia pedir perdão por ter sido cúmplice de uma rotina que naturalizou a grosseria. Pensei em quantas vezes a palavra família foi usada para pedir sacrifícios, enquanto famílias reais aguardavam em casa atrasadas no jantar. Prometi a mim mesma abolir metáforas domésticas do vocabulário corporativo. Empresa é contrato, trabalho é troca. Respeito não precisa de fantasia. Na manhã seguinte, revisitei a planilha de desligamentos e acrescentei uma linha que ninguém tinha me pedido: tempo de transição. Para quem quisesse, ofereci 2 encontros online para revisar currículo, simular entrevista e organizar perfis profissionais. Não era obrigação legal, mas era um jeito de encerrar com as mãos limpas. A resposta foi tímida e grata. Percebi que às vezes o que mais falta em um fim é a sensação de que alguém ainda está vendo você. Fechei o notebook com a certeza de que dignidade também se escreve com prazos e com calma. O fim da empresa não foi fim do mundo, embora o corpo, acostumado ao ruído constante, tentasse me convencer do contrário. Acordei alguns dias com a sensação de que alguém tinha diminuído o volume da cidade e me entregaram um espaço que eu não sabia como ocupar. Descobri que travessias pedem ritmo. Montei uma rotina simples. Caminhada curta pela Praia do Flamengo, nas manhãs de céu azul frio, almoço leve, comprado na feira de domingo, tardes silenciosas com planilhas abertas e o caderno ao lado, noites sem bravatas, com sono de verdade. O rio no inverno tem uma delicadeza que a pressa costuma esmagar. O sol não exige, as sombras são generosas, o mar se veste de um verde contido e os ventos lembram que, mesmo nas cidades intensas, há um tempo que não é o do relógio. Entre uma planilha e outra, eu me permitia olhar as árvores de galhos finos que pareciam desenhadas a lápis contra o céu, e deixava que essa imagem me lembrasse que nada precisa ser grande para ser belo, precisa é ser verdadeiro. Foi nessa verdade que comecei a rascunhar o meu próximo passo. Anotei, no caderno, 3 pilares que sustentariam um novo espaço: salário em dia, palavra cumprida, gentileza obrigatória. Debaixo de cada um, escrevi compromissos práticos. Salário em dia pedia controle de caixa realista, contrato claro com clientes, reserva para imprevistos. Palavra cumprida pedia prazos factíveis, menos promessas e mais entregas. Gentileza obrigatória pedia processos que evitassem sobrecarga, feedback que se dá olhando nos olhos, tolerância zero com humilhações. Em letras menores, adicionei uma regra que parecia pequena e era enorme. Ninguém precisaria ser herói para bater meta.
Passei 2 semanas pesquisando endereços, conversando com donas de pequenos negócios do Catete e do Largo do Machado, pedindo dicas de fornecedores decentes e eletricistas que não sumissem no dia combinado. Descobri o prazer de planejar um escritório que cabia num mapa afetivo da cidade. Queria janela com luz de tarde, copa com espaço para 2 sentarem sem esbarrar, corredores sem obstáculos para carrinhos de limpeza passarem com dignidade. Queria um lugar que convidasse a desacelerar, mesmo quando a pauta exigisse aceleração. Enquanto pesquisava, eu também me ocupava com algo menos visível, porém decisivo: recompor a autoestima. A separação seguia seu rito discreto, e eu me comprometera a não transformar o processo em novela. No consultório da terapeuta, 1 vez por semana, eu falava menos de Nicolau e mais de mim. Reconheci padrões que me prenderam em ideias bonitas e comportamentos cúmplices do que eu criticava. Saí de 2 sessões com provas de que a gentileza que eu defendia para todos precisava começar na forma como eu me tratava nas horas difíceis. Num domingo, sentei no chão da sala com recortes de revistas, fotos antigas e uma caneta preta de ponta grossa. Montei um painel de referências que não tinha sofás caros nem paredes de cimento queimado. Tinha plantas simples, estantes baixas, mesas robustas, cadeiras confortáveis e uma placa imaginária com 3 frases simples: ninguém é indispensável, todo mundo é importante, respeito é não negociável. Ao lado, colei uma foto do corredor iluminado do prédio antigo, não para sentir saudade, mas para lembrar do que não quero repetir. Nos dias de vento mais frio, tomava um café forte na esquina e observava as pessoas cuidando do que lhes cabia: a moça da banca organizando jornais, o senhor que limpa a calçada antes de abrir a loja, o rapaz que arruma as cadeiras do restaurante para o almoço. Percebi que a cidade ensina gestão sem PowerPoint. O que funciona é o que se faz todos os dias, do mesmo jeito, com capricho e sem humilhação. Anotei no caderno: processos são maneiras de proteger valores da pressa, e me prometi que o meu novo negócio seria um guardião discreto dessa ideia. Quando encontrei a sala que viraria escritório, soube antes de medir. Era pequena, clara e tinha um corredor que pedia passos calmos. Eu me vi ali, assinando o contrato sem euforia, oferecendo água num copo que não quebra fácil, conduzindo reuniões com a segurança de quem não precisa da palavra família para manter gente por perto. Fechei o contrato de aluguel com atenção às letras miúdas e saí para caminhar com uma alegria que não saltava, mas irradiava. A travessia deixava de ser teoria e ganhava chave. Com a chave na mão, comecei a fazer listas. Lista de compras básicas, lista de serviços a contratar, lista de coisas que eu não faria de novo. Na primeira, anotei desde o filtro de barro até os panos de chão de boa qualidade. Na segunda, eletricista, internet com SLA decente, contadora que fala claro. Na terceira, um inventário de erros. Não terceirizar valores, não usar linguagem que infantiliza, não tolerar o gerente que só funciona gritando, não romantizar a garra que expulsa a vida pessoal das pessoas. As listas me devolveram controle sem dureza. Naquele mesmo dia, sentei numa cafeteria e desenhei um fluxo simples para o cotidiano do espaço. Entrada limpa, mesa de apoio para quem chega com mochila, mural de recados que não vira lugar de vergonha pública, copa com cafeteira que não queima o café, banheiro com sabonete que não ofende o olfato, contrato com empresa de limpeza que prevê tempo e materiais adequados. Escrevi com calma que o trabalho de limpeza é parte do serviço, não custo a ser escondido. Coloquei a limpeza no centro do diagrama e senti que algo finalmente estava no lugar. A primavera chegou com um calor tímido e o jacarandás ensaiando flores. O escritório ganhou cheiro de tinta nova e poeira boa de reforma.
Pedi para deixarem o piso seco antes de eu entrar, não por preciosismo, mas por respeito aos detalhes que importam. Quando as mesas chegaram, alinhei as cadeiras com paciência, deixei um bloco e uma caneta em cada lugar e colei por dentro do armário um lembrete que seria visto por quem trabalha, não por quem visita. O que a gente não vê também é nossa responsabilidade. Com tudo no lugar, abri o caderno na página onde, semanas antes, eu havia escrito um nome. Eu sabia quem eu queria ao meu lado desde a primeira vez em que entendi que respeito se mede no corredor. Quis que o convite fosse feito com discrição, sem pressa e sem dívida. Enviei uma mensagem simples, informando que eu estava começando um espaço e que haveria uma vaga formal, com carteira assinada, salário justo, benefícios claros, descanso respeitado e uma rotina combinada com antecedência. Acrescentei que eu cuidaria para que as condições fossem cumpridas por contrato e por hábito. Quando nos encontramos numa padaria antiga, percebi que minha decisão tinha atravessado o teste mais importante. Eu conseguia explicar cada condição de trabalho olhando nos olhos, sem vender fumaça nem esconder riscos. Descrevi o posto, o horário, as ferramentas, o plano de saúde com coparticipação menor, o auxílio para medicamentos da mãe dele, o reembolso de transporte, a política de férias planejadas. Disse a mim mesma, em silêncio, que um convite de trabalho não é favor, é contrato entre adultos. Voltei ao escritório com a leveza de quem sustenta o que diz. As primeiras semanas foram de inauguração íntima. Os clientes chegaram devagar, trazidos por recomendações de quem conhecia o meu jeito. Eram pessoas de projetos pequenos, mas verdadeiros, que não pediam milagre nem desconto em troca de elogio. Havia um conforto em começar assim. Cada entrega cabia no prazo acordado. Cada nota fiscal batia com o combinado. Cada conversa encerrava uma etapa sem promessas flutuantes. À tarde, quando o sol atravessava o corredor e desenhava retângulos quentes no piso, eu sentia uma gratidão nova por ter escolhido o tamanho certo. No fim de um dia particularmente cheio, eu fechei a porta e fiquei alguns minutos em silêncio, tratando de organizar papéis numa pilha só. Pensei no tanto que a vida corporativa me ensinou por contraste. Aprendi que eficiência sem gentileza aplica desconto no humano, que cultura com frases bonitas e práticas duras apodrece por dentro, que bril é diferente de medo. Ali, na sala pequena, eu percebi que a grandeza que eu buscava era proporcional ao cuidado com o mais básico: banheiro abastecido, copa limpa, corredor livre. Para fortalecer o alicerce, implementei rituais simples. Toda segunda-feira, uma revisão curta do que funcionou e do que pode melhorar, sem caçar culpados. Toda sexta, um fechamento de caixa transparente, com números que qualquer pessoa lê e entende. Em vez de eventos performáticos, pequenos agradecimentos diretos, um cartão manuscrito, um dia de descanso extra quando a meta é batida, um e-mail curto aos clientes reconhecendo o trabalho de quem executa. No quadro branco, mantive as 3 linhas que viraram lema. Em paralelo, tratei de tecnologia sem fetiche. Assinei um serviço de internet estável, criei processos em ferramentas acessíveis, documentei o essencial. Instalei sensores simples para a luz do corredor, não por economia cega, mas para evitar distrações. Separei tempo e orçamento para materiais de limpeza de qualidade, bombas dosadoras que evitam desperdício e luvas que protegem as mãos. Quando se protege quem cuida do espaço, o espaço cuida de todo mundo. Essa equação, que parece óbvia, costuma ser a primeira a ser esquecida. Com a casa em ordem, um dia a notícia boa chegou como chegam as boas notícias, no meio do cotidiano. Um cliente indicou outro, que trouxe mais 2, e o fluxo de trabalho fez sentido, sem virar avalanche. Eu acompanhei tudo com o cuidado de quem calibra um instrumento. Mantive o preço que paga a conta, troquei prazos quando necessário, recusei uma proposta que pedia jornada esticada sem compensação. Aprendi a dizer não com firmeza calma, defendendo o respeito que eu prometi.
No espelho da copa, reconheci uma mulher que parecia comigo e, finalmente, era. Houve também os dias de ajuste fino em que a máquina range inevitavelmente. Um fornecedor atrasou, uma entrega veio errada, um cliente pediu alteração em cima da hora. Em vez de transformar a urgência do outro em problema da equipe, eu reposicionei prazos, comuniquei o ocorrido com honestidade e distribuí o impacto de modo justo. A cada pequena crise, eu repetia as 3 linhas do quadro e perguntava se a solução escolhida as honrava. Quando a resposta era sim, eu seguia. Quando era não, voltava 2 casas e refazia. No final daquele mês de abertura, reservei uma tarde para revisar contratos e políticas internas, com atenção especial ao que costuma ser negligenciado. Escrevi por extenso que nenhuma tarefa justificaria a exposição a riscos evitáveis, que o tempo de secagem do piso seria respeitado, que acidentes não seriam tratados como culpa de quem limpa, que valia mais a pausa segura do que o atalho perigoso. Deixei cópias impressas numa pasta transparente, acessível para quem quisesse ler, e não escondi o custo dessa escolha. Paguei com a tranquilidade de quem sabe onde está investindo. Alguns meses depois, numa tarde em que a primavera já tinha virado quase verão, permaneci alguns minutos sozinha no escritório depois que todos foram embora. A luz filtrada pelas persianas riscava o corredor com faixas quentes, e as partículas de pó dançavam como se celebrassem algo discreto e importante. O piso brilhava com a serenidade que não pede atenção, apenas devolve a luz que recebe. Encostei no batente da porta e deixei a memória me puxar de volta para o começo. O balde tombado, a vassoura no chão, a pressa que humilha, o silêncio que sustenta. Pensei no caminho que me trouxe até aqui. Houve uma empresa que fechou sem teatro, uma separação que seguiu o curso jurídico como um rio que encontra o mar, uma travessia em que a cidade me emprestou ritmos mais humanos. Houve um caderno com páginas cheias de listas, houve chaves novas, houve contratos pequenos assinados com cuidado, houve também as noites em que a coragem se misturou com cansaço e eu precisei lembrar que descanso faz parte do respeito que prometia a mim mesma. Nada daquilo foi grandioso, foi contínuo. O cotidiano que construí não virou case em revistas, e talvez por isso funcione. Ele se sustenta em rituais simples, como a revisão de segunda e o fechamento de sexta, em compras que priorizam o que dura, em escolhas que pesam além do mês. Se alguém me perguntasse como medir o sucesso, eu apontaria para a ausência de gritos, para a previsibilidade que acalma, para a copa onde ninguém precisa pedir licença para existir. O brilho do piso é consequência visível de decisões invisíveis, e eu aprendi a gostar dessa espécie de vitória. De tempos em tempos, releio o bilhete que um dia encontrei no bolso do blazer. Guardo o papel dentro de um envelope pardo, junto a outros lembretes que me impedem de repetir velhos erros. O bilhete é curto e não é poético. Talvez por isso tenha funcionado. Ele me tirou do conforto de uma narrativa bonita e me colocou diante do concreto. Agradeço, sempre que pego o envelope, por ter escolhido ver. A cidade continua ruidosa, as pessoas continuam vivendo à pressa que podem. Os corredores de tantos prédios ainda testemunham pequenas crueldades. Aqui dentro, eu cultivo outra escala. Existe uma forma de felicidade adulta que eu demorei a reconhecer. Ela não tem música alta, nem precisa ser exibida para se manter. Ela mora no recibo pago na data combinada, no e-mail curto que resolve, no banheiro com sabonete e papel, na sensação de que ninguém está andando em ovos. Ela cresce quando a gente aprende a dizer não para projetos que não cabem e sim para ritmos que nos preservam. Ela aparece quando a limpeza é tratada como trabalho qualificado e não como ruído a ser escondido. Ela se mantém quando promessa e prática se encontram. Às vezes me pego pensando naquela mulher de tênis num domingo silencioso, com a mão na maçaneta e o coração na garganta. Tenho vontade de dizer a ela que a dor daquele dia foi só passagem, que do outro lado havia um lugar pequeno e inteiro esperando por sua decisão. Tenho vontade de avisar que ela ia aprender a administrar com o corpo todo,
não só com a cabeça, que um corredor pode ensinar mais que um curso, que o respeito, quando vira prática, tem um som, o silêncio limpo de um lugar inteiro. No fim daquela tarde, apaguei as luzes e deixei apenas a faixa de emergência acesa. O corredor ficou verde e baixo como em cenas de cinema, em que algo prestes a acontecer já aconteceu. Tranquei a porta e senti no peso leve da chave uma síntese do meu percurso. A chave abre e fecha, permite entrada e garante proteção. É isso que eu quero seguir fazendo com a minha vida e com o trabalho. Abrir para o que é honesto, fechar para o que fere. Se um dia eu esquecer por que comecei, sei onde procurar a lembrança. No chão que reflete o que é verdadeiro. Antes de ir embora, voltei 2 passos e conferi se a copa estava em ordem. O filtro de barro cheio, as canecas limpas, a pia seca, o pano estendido. Lembrei que não há gesto pequeno quando se trata de respeito. Chamei o elevador e, enquanto esperava, senti o cansaço bom de quem fez o que precisava ser feito sem passar por cima. Quando as portas abriram, sorri para o meu próprio reflexo e desci com a confiança de quem aprendeu que um corredor bem cuidado é também uma forma de cuidar de si. Lá embaixo, a rua me recebeu com aquela mistura de jasmim e asfalto quente que só o rio sabe fazer. Caminhei algumas quadras até o ponto de táxi e a cidade me pareceu em harmonia comigo. Não uma harmonia perfeita, dessas de comercial, mas uma harmonia possível, de quem negocia com o mundo sem renunciar ao essencial. O cheiro de jasmim da árvore da esquina misturou-se ao de asfalto quente, e eu aceitei essa mistura como aceito a minha história, com gratidão e sem maquiagem. Entendi mais uma vez que dignidade não é prêmio, é ponto de partida, e que o brilho do piso, por mais efêmero que seja, sinaliza uma prática que escolho repetir dia após dia.